Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com o professor, advogado e promotor aposentado Dimas Messias de Carvalho. Ele que ao longo da semana ministrou o curso do Saber Direito, Direito das Famílias, tendo como aula número 1, Novos Modelos de Família, aula 2, Regime de Bens, aula 3, Divórcio e Separação Jurídica, a quarta aula, Convivência Familiar e Guarda, e a quinta e última aula, Adoção. Professor Dimas, mudou esse conceito com a evolução do tempo, a modernidade, mudou esse conceito de família, que antes nós tínhamos aquela família com um modelo e hoje nós temos outro, em que nem sempre, né, o chefe da família às vezes é o homem. Rimac, é um prazer primeiro, né, de estar aqui, de conhecê-lo pessoalmente, mas nós tivemos uma grande evolução da família brasileira. Nós, desde o século passado, em meados do século passado, em que nós já começamos a notar, né, já começou a surgir uma grande modificação, principalmente com o povoamento das cidades. A partir do momento em que a família começou a migrar para as cidades, né, que, saindo da zona rural, a mulher começou a trabalhar externamente. Então, aquela mulher que era apenas a dona de casa, em que tinha o marido como provedor, como chefe da família, né, ela passou a trabalhar, ela passou a exercer profissões, ela passou a ganhar dinheiro, e aí começou a ter realmente essa grande modificação. Eu tenho um desembargador mineiro, o desembargador Francisco Guerreiro, que ele fala muito isso, que o que mudou realmente das mulheres foi o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que a mulher pudesse ter um trabalho diferente do marido, sem precisar da sua autorização, que ela passou a ser colaboradora do lar, e a pílula anticoncepcional, né, que a mulher pôde continuar a controlar a natalidade. Então, a partir dos anos de 1960, né, nós começamos a ter essa grande modificação, né, a industrialização no Brasil, e realmente a mulher começou a ter uma igualdade. Mas essa igualdade ela só se tornou efetiva realmente a partir da Constituição Federal de 1988, que igualou realmente as relações de marido e mulher, né? Igualou tanto os direitos quanto os deveres do homem e a mulher. E uma grande modificação também que nós tivemos na Constituição, que até então existia as uniões fora do casamento, que eram chamados de concubinato, mas não eram reconhecidos juridicamente. E a Constituição, ela em quantidade, ela não trouxe muito, mas em qualidade ela foi essencial quando ela reconheceu outras modalidades de formação de família, de constituição de família, além da família matrimonial. Né? E a partir desse instante, surgiram então na própria Constituição, ela exemplifica a união estável entre um homem e uma mulher sem o vínculo formal do casamento, a família monoparental, só os pais com os filhos, e principalmente quando a Constituição também reconheceu que a família, a proteção da família, não era mais na entidade família, né? Mas era na pessoa de cada um dos membros que integravam a família. E aí passou a reconhecer então a proteção nas pessoas que convivem em família. E, obviamente, o modelo tradicional de família, a família matrimonial, patriarcal, né? Ela passou a ser reconhecidos outros modelos e surgiram, então, afloraram realmente vários modelos de família. Passa a ter uma maior interferência do Estado, digamos que na família, então? Não, a interferência do Estado no sentido de proteção da família, mas jamais da forma de constituição de família. O Estado não pode. A Constituição, ela, por exemplo, é muito clara em falar que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, ele não pode interferir no modelo que tem que ser de família. Apesar da Constituição ela incentivar a conversão da união estável em casamento, quando ela determina que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, mas sobre o modelo, a forma do modelo de família, o Estado realmente não pode interferir. Isso é o direito à liberdade que tem a pessoa de escolher o seu modelo, a sua forma de constituição de família, a sua forma de filhos, né? Se ele pretende ter filhos adotivos, se ele pretende ter filhos, por exemplo, por uma reprodução medicamente assistida heteróloga, né? Ou se ele pretende adotar. E os filhos também com a Constituição de 88, ocorrendo a grande igualização dos filhos, em que acabaram as discriminações, né, de filhos, subespécies de filhos, né? Ele passou, então, na realidade, o vínculo formal que existia do casamento para a constituição de família, para a caracterização de uma família, ele perdeu a sua importância. Agora,
Agora, professor Dimas, voltando aqui àquela parte da união estável, que houve uma maior abertura, um reconhecimento, e aí muitas vezes as pessoas, é comum ficarem presas à questão de tempo. Qual o tempo que determina que essa união é estável, é reconhecida? Como que ela é reconhecida? Se é realmente a partir de um vizinho, alguém conhecido, ou é o tempo que vai determinar, até para efeito de uma divisão de bens, que é a grande preocupação, né? Sem dúvida, antes é meu bem, depois são nossos bens, né? Essa é uma... Os bens móveis e depois imóveis. Né? Os bens móveis, depois os bens imóveis. Isso lamentavelmente, é o que a gente tem visto na prática. Logo depois da Constituição, teve a Lei 8.971, se não me falha a memória, de 1994, em que ela estipulava um prazo. Eu não me recordo bem agora se seriam 2 ou 5 anos de união. Uhum. Mas a Constituição Federal ela não fala em prazo. Ela fala em uma união pública, duradoura e contínua. E o que diferencia a união estável das outras formas de relacionamento? É o objetivo de você estar constituindo uma família. O que deixa de ser um namoro, o que deixa de ser uma amizade colorida, o que deixa de ser uma relação afetiva para se transformar numa união estável. É quando você passa realmente a comportar-se como uma família. Né? É quando você apresenta, esse aqui é meu companheiro, essa aqui é minha mulher. E aí você passa a ter esse status realmente de família. E não existe o prazo. A união estável é diferente da família, que a família você comprova com uma certidão de casamento. Né? Então a prova é ante o fato. A união estável não, ela precisa ir no tempo, ela precisa ter uma convivência com família. Mas não se exige um prazo certo, depende do caso concreto. O que precisa é realmente, você passou a conviver com uma mulher e vocês foram morar juntos e montaram um apartamento, estão realmente vivendo juntos, ali já está caracterizada uma família. Não precisa ter um grande período de tempo. A lei começou a querer exigir um período de tempo ou ter filhos comuns, mas percebeu-se que essa fórmula era inadequada, porque eu posso ter filhos sem estar vivendo em união estável. Uhum. Né? Então, eu posso também estar vivendo uma união estável por um grande período, mas uma união estável que não é duradoura, que não é contínua, em que você rompe e volta, você rompe e volta, e você não estabelece mesmo aquela definitividade de uma família. E há fatos curiosos, inclusive, a própria Justiça Eleitoral recentemente não concedeu um registro de candidatura, eu agora não me recordo bem se ao homem ou à mulher, porque um deles já era o prefeito, aí pela questão da sucessão, né? E aí alegou-se que os dois não eram casados, claro, a defesa, mas aí veio e disseram não. O Tribunal Superior reconheceu que não, que há aí uma união estável. E que mantinham uma união estável, né, é considerado uma família. Né? Então, que não existe, isso é muito importante, que não existe hierarquia nos modelos de família. Né? Qual que é a família mais tradicional brasileira? É o casamento. Né? A união estável é casamento? Não, tanto que a lei possibilita a sua conversão em casamento. Não é o modelo. Agora, qual que é a grande vantagem do casamento? É que no casamento você tem uma família formalizada. Uma família em que você já tem uma prova através da certidão de casamento, em que você não necessita estar comprovando a união, a vigência e nem prorrogação no tempo. Né? Mas então, se já existia ela. E é interessante estar falando que é justamente da Justiça Eleitoral que nós tivemos uma das primeiras decisões reconhecendo a união homoafetiva de uma mulher que havia sido prefeita e de que a sua companheira quis ser candidata e foi indeferida a candidatura da sua companheira, reconhecendo que existia realmente uma união homoafetiva entre essas duas mulheres. E ela foi impedida, foi uma das primeiras decisões que nós tivemos no Brasil, reconhecendo expressamente a união de pessoas do mesmo sexo. Para efeito, então, de concessão de registro de Para efeito de registro de candidatura, que foi até um julgamento muito citado pelos familiaristas. Eu estou aqui conversando com o professor Dimas Messias de Carvalho e nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate, hoje conversando com o professor, advogado e promotor aposentado Dimas Messias de Carvalho. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito das Famílias. Professor Dimas, vamos falar um pouquinho de adoção.
Nós temos aí um sistema brasileiro hoje, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem incentivado bastante a questão da adoção, os cuidados. Nem sempre uma adoção ela é bem sucedida e esse retrocesso ele é extremamente traumático, tanto para a criança quanto até mesmo para aqueles pais pretendentes nesta adoção. Ou seja, há uma série de requisitos. Mas recentemente eu me deparei com um caso, e aí curioso, e não tenho até maiores detalhes sobre esse caso, quero até ter, que é justamente a adoção digamos, de uma família comum, tradicional, né, que adotaram um índio, uma criança indígena. Isso de fato é possível legalmente? Não é isso? Até eu queria ouvir sua opinião com relação às questões culturais. O que o senhor acha de uma adoção como essa? A nova lei de adoção, Rimark, ela permite, obviamente, a adoção tanto indígena como os remanescentes de quilombos, né, dos quilombolas, que ela é perfeitamente possível, mas ela deve ocorrer preferencialmente aos membros da mesma etnia. E para evitar o quê? Que se perca justamente as tradições, os costumes dessas etnias. Então, a adoção ela deve ser preferencialmente por membros da própria comunidade, por membros da própria etnia, para manter isso. Eu não sabia desse caso, dessa adoção que você está me dizendo. Os casos que a gente sabe é que são normalmente adotados e deve ser incentivado pelos membros da própria etnia. Agora, o que prevalece, e isso é muito importante a gente destacar na adoção, é o melhor interesse do adotado. E se este melhor interesse dele está sendo preservado. Né? Se de repente pode ser uma criança que foi rejeitada na etnia e existir uma família que não seja indígena em condições de adotar e de cuidar efetivamente dessa criança que estava sendo rejeitada, né? A gente sabe disso, de muita mortes que existe, principalmente entre os indígenas, se a pessoa tem algum problema. Essa seria uma forma de você estar salvando, ainda que se respeite as tradições indígenas, mas você está salvando e prevalecendo o melhor interesse, obviamente, da criança e do adolescente. A adoção ela só pode ser deferida a partir do momento em que ela for vantajosa à criança ou adolescente e preservar os seus melhores interesses. Mas a regra é que, preferencialmente, tem que ser da mesma etnia, para se evitar isso, a perca, né, das tradições, a perca dos costumes. Quando eu disse aqui que eu não tenho até alguns detalhes, mas dá para a gente discutir esse caso como é aqui agora, até superficialmente, porque uma das informações que seriam, assim, digamos, importantes seria essa, se talvez a etnia não foi uma criança rejeitada, porque nós sabemos de casos de crianças, por exemplo, que às vezes são deficientes, e aí são normalmente condenadas à morte, excluídas daquela etnia. Talvez esse possa ser até o motivo dessa adoção, e eu aqui confesso que eu desconheço. Mas, de qualquer forma, né, uma abordagem aqui simples, dá para a gente discutir nesse caso. Mas a regra é essa, que deve ser preferencialmente, né, pela mesma etnia. Na sua opinião, deve ser mantida o costume, que às vezes fica até difícil para quem está adotando, né? Eu penso que sim, eu penso que deve verificar, na realidade, qual a relação que essa criança está tendo. Né? Porque hoje nós temos, às vezes, indígena, mas que já está vivendo na cidade e que a cultura já não tem mais a cultura da sua... Já está bem inserido na sua origem, sociedade. já está bem, né, inserido na nossa sociedade. É uma coisa até muito interessante, que nós aqui precisamos inserir na sociedade deles. É verdade. Né? Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, na realidade o Brasil não foi descoberto. O Brasil já existia a população indígena, já existiam os povos brasileiros. Talvez foi reconhecido, né? Nós na realidade, digamos assim, nós como descendentes dos portugueses, né, os brancos, né, vamos dizer assim, nós somos invasores. O Brasil não foi descoberto. Né? Eu me lembro de uma criança uma vez perguntar a data do descobrimento do Brasil, falou: o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Né? Então, na realidade, nós é que teríamos que estar buscando a cultura deles. Mas se ele já está com a cultura dos invasores, a cultura dos brasileiros, né, dos descendentes aí dos portugueses, eu acho que talvez não teria mais uma razão de estar tentando preservar, se for estar modificando o hábito dele, né,
a cultura que ele possui hoje. Então hoje... eu acho que não teria, mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá essa solução. Né? Ele dá a solução preferencialmente, mas a regra que se aplica, a regra principal de qualquer lei minorista, de qualquer lei que esteja estabelecendo proteção às pessoas em desenvolvimento, é a do melhor interesse do menor, melhor interesse das pessoas em desenvolvimento. E a adoção por casais homossexuais? Pois é, essa é uma questão que eu fui promotor durante 21 anos e atuava na promotoria civil, né, na minha comarca não tinha especializado de família, que atuava principalmente nisso. Mas como eu sou professor já há 20 anos de direito de família, eu sempre atuei nessa área de família. E às vezes a gente abordava, teve uma vez um caso, Rimac, em que a assistente social pediu para conversar comigo. E eu estava perto de outras pessoas, falando, não, Todinho, mas eu queria conversar com o senhor, se puder, em sigilo. Ele falou, Todinho, mas eu fui lá dessa moça que está pedindo adoção, ela é ótima, é muito séria, é muito responsável, muito trabalhadora, mas eu estou com medo de colocar aqui no laudo social que ela vive com uma outra mulher. Como se isso, na realidade, estivesse depreciando. Né? Às vezes a gente quer achar, obviamente, que a opção sexual de cada um, e se eu tenho uma opção diferente da maioria, isso não pode jamais ser um entrave, ser colocado como um defeito, como uma desvantagem. Mas então a adoção por uma única pessoa era muito comum. Né? Quando existia um casal homoafetivo e que apenas um pedia adoção, uma adoção unilateral. Agora, a adoção em conjunto pelos dois, ela é recente, a discussão tem sido recente. Polêmica. Né? Polêmica. Mas eu penso que, e aqui dá até para a gente abrir um pequeno parêntese, Mark, eu estou percebendo que cada dia mais nós estamos tendo uma aproximação nos dois grandes sistemas jurídicos do mundo. Nós temos hoje o sistema jurídico da Common Law, que era o sistema inglês e que irradiou, né, para os países que foram colonizados pelos ingleses, notadamente o sistema jurídico norte-americano, em que o que prevalece na realidade, o direito que prevalece é o direito interpretado. Então lá ele tem a teoria dos precedentes judiciais. O que quer dizer isso? Que as decisões das cortes superiores, elas não podem ser contrariadas. E esse sistema ele funciona muito bem porque a gente enxerga um sistema jurídico, o poder judiciário, como um corpo único, como um sistema único. Na realidade, um sistema jurídico, que tem sido muito diferente do Brasil, em que nós somos da civil law e que buscou na lei a decisão. Na realidade, o que prevalece é a lei e não a interpretação judicial, como ocorre na common law e que busca principalmente os costumes antigos. E isso tem uma grande importância, porque ela traz a estabilidade para o direito. Se você ajuiza uma ação, você vai ver quais são os precedentes naquele caso idêntico, você sabe que a sua decisão vai ser naquele sentido. E o que nós tentamos buscar na civil law, que surgiu com a Revolução Francesa, principalmente, né, no direito francês. O que eles buscaram? A tripartição dos poderes, maiores poderes ao executivo e ao legislativo, e enfraquecer o poder judiciário para que pudesse ter as grandes modificações. E o juiz ele passou a ser o que era considerado de boca da lei. Ele simplesmente aplicava a lei, ele não criava o direito. E essa tradição veio para o Brasil. Agora, o que acontece? O que aconteceu ao longo da história? Chegou-se à conclusão de que a lei não consegue prever todos os casos. Então, que cabe ao Poder Judiciário interpretar a lei naquele caso. No momento em que ele vai interpretar a lei naquele caso, cada juiz tem a sua independência de aplicar a lei. E o que nós passamos a ter? Nós estamos tendo decisões extremamente conflitantes. Às vezes, no próprio tribunal. Uma turma do tribunal, uma Câmara julga de um jeito e a outra Câmara julga do outro. Isso. E os juízes da mesma comarca eles têm decisões contraditórias. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 5 de maio de 2001, reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. E na ausência da legislação, porque o fórum que seria adequado para estar discutindo e legislando isso é o legislativo, e ele é omisso, o Poder Judiciário teve que decidir. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu que se aplica às uniões homoafetivas os mesmos princípios e as mesmas regras da união estável de pessoas de sexos diferentes. Criando aí uma Criou aqui, então, um precedente que, obviamente, como o casal que vive a união estável pode adotar, também os casais de união homoafetiva podem adotar.
Bem, nós vamos aqui a mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor, advogado, promotor aposentado Dimas Messias de Carvalho, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito das Famílias. Professor Dimas, a opção pelo curso de Direito já era algo definido ou não? Surgiu com o tempo? Alguma coincidência? Alguma história inusitada, uma indicação? Mas foi uma história inusitada. Eu fiz curso de agrimensura e, uma certa ocasião, trabalhava num órgão do Estado e, em certa ocasião, me indicaram, sugeriram que eu fizesse o curso de Direito. E eu trabalhando, morava numa cidade, Teófilo Otoni, né, no norte de Minas, trabalhando nessa empresa, e acabei fazendo o curso de Direito. E acabei apaixonando pelo curso de Direito. E fiz concurso para o Ministério Público, acabei sendo aprovado. E começou aí minha carreira jurídica, depois fui convidado para lecionar. E acabei entrando aí nessa área do direito, essa área jurídica. Sempre na área do direito de família? Não, fui promotor criminal há muitos anos, fiz muitos júris, atuei muito na promotoria criminal, mas lecionando sempre em direito de família. Sempre lecionando direito de família, direito de sucessões, às vezes introdução, parte geral do direito civil e também direito das coisas, mas sempre focado no direito de família e direito das sucessões. São as duas áreas que eu realmente mais gosto, que eu mais me divirto, estudando e escrevendo. Uma afinidade. Tem mais afinidade. Tá certo. Bom, nós vamos aqui para as indicações de leitura do professor Dimas. Nós temos aqui inicialmente, aliás, todos aqui são livros ou de sua autoria. Todos são de minha autoria ou então em parceria com algum colega. Esse aqui, por exemplo, Dimas Messias de Carvalho, Adoção e Guarda. Esse foi um livro que eu escrevi logo quando saiu a lei, da nova lei de adoção, né, atualizando a nova lei de adoção com esses novos requisitos. E a lei 12.010 de 2009, que nós já atualizamos, foi um livro logo depois da lei, logo em seguida, e que está, né, já atualizado. Adoção, guarda e convivência familiar. Essa já é a adoção, a edição 2013, que nós estamos incluindo, né, que foi até um dos temas da aula, sobre o direito do menor, do filho, de conviver com os pais. E mostrando os princípios constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito fundamental da criança e do adolescente de conviver com os pais separados, com ambos os pais. Bom, antes então de pegar esse que está aqui na sequência, até pelo tema, vou buscar esse outro, que é dano moral e o direito das famílias, que está mais voltado também a esse tema da questão, talvez um pouco subjetiva, da participação dos pais na criação dos filhos, ainda que separados, né? O direito dos filhos de terem os pais, ou os pais de terem os filhos. Esse livro, na realidade, é um livro que o editor, né, o proprietário da editora que nós publicamos, que é uma editora tradicional lá de Minas, a editora Del Rey, ele é um livro que ele sempre tinha muita vontade de escrever, e nós escrevemos esse livro com dois grandes juristas. O Conrado Paulino da Rosa, que já esteve aqui com a gente. Que é um grande jurista, um jovem, que é uma coisa, e o Douglas Phillips Freitas, que é um grande jurista catarinense de Santa Catarina, de Florianópolis, em que nós abordamos realmente as possibilidades de indenização no direito de família quando estiver ocorrendo o excesso nas relações familiares, né, que venham causar algum dano material e moral, e principalmente nós estamos abordando aqui sobre a obrigação do pai indenizar o filho por não ter cuidado do filho. Né? Nós tivemos uma decisão recente, quem foi relatora ministra Nancy Andrighi, aqui do STJ, no sentido de que amar é uma faculdade, mas cuidar é dever. Então, aquele pai que não cuidou do filho, ainda que estivesse pagando os alimentos, ele pode ser responsabilizado. Temos aqui ainda nessa paternidade e alimentos. Esse aqui também esse livro foi uma obra conjunta dos juristas de Minas Gerais. Ele é coordenado pelo Luiz Fernando Valadão e foi uma obra que há muito se pensava já também em reunir os juristas dessa área de direito de família de Minas Gerais, e nós tivemos realmente o prazer de estar falando sobre os alimentos, né, nesse livro Paternidade e Alimentos. Bom,
Divórcio e separação jurídica. Costumam dizer por aí que divorciar é mais difícil que casar. Não está mais bem assim, né? Hoje não está, porque a emenda Na parte constitucional, sentimental, ela tá talvez, né? A 66/2010, ela está fazendo, ela está favorecendo muito. Eu acho que hoje até é muito mais rápido você divorciar hoje que você fazer o processo de habilitação para o casamento, né? E esse foi um livro que nós escrevemos, foi justamente com a emenda constitucional 66/2010, que modificou a redação do artigo 226 sobre o divórcio, e foi realmente um livro aí que foi um dos campeões de vendas lá da editora Del Rey. Nós tivemos essa felicidade. Eu tenho outros dois aqui, direito das sucessões, inventário e partilha, que é um tema bastante interessante, também direito de família, Dimas Messias de Carvalho, e o outro que tem Dimas Messias de Carvalho, e aí um nome praticamente um xará, e aí o Dimas explica, que é o Dimas Daniel de Carvalho. Queria que você explicasse esses dois trabalhos, essas duas obras. Pois é, esses são os cursos tradicionais de direito de família, né? São livros que são adotados nas faculdades, são livros que foram indicados, inclusive, como bibliografia para concurso. Nós estamos tendo o prazer, a Del Rey recentemente fez um levantamento que esses livros são os mais citados hoje no Tribunal de Justiça de Minas, um dos mais citados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e está sendo muito citado aqui nos tribunais. São os cursos realmente de direito das sucessões, está muito atualizado, com esquemas gráficos, bastante práticos, e o direito de família, principalmente para alunos, para advogado, numa pesquisa mais rápida. E só dizendo que o Dimas Daniel de Carvalho é meu filho, é primogênito, ele é tabelião, então a parte administrativa do direito das sucessões, do inventário e partilha administrativas é dele, porque é o especialista na área. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com Dimas Messias de Carvalho, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito das Famílias. Lembro que você pode assistir ao programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.